Obrigado, meu Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade. Quem somos nós para que nos ame tanto assim, Senhor? Para que se preocupe conosco, para que... Senhor, quando eu olho o universo, Senhor, e eu vejo que a terra é uma poeira, Senhor, eu vejo a Sua grandeza, Pai. Que impressionante é o Senhor se fazer carne e habitar entre nós. Que é isso, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de desfrutarmos da Tua presença agora, Senhor. E em qualquer lugar que a gente vai, Senhor, a gente tem esse privilégio de ser Tua casa, desfrutar da Tua presença. Meu amado Espírito Santo, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer ainda nesse lugar. Eu declaro liberdade, Senhor. Liberdade está nesse lugar, Senhor. A gente é livre, Senhor. Porque o Senhor está aqui e o Senhor nos fez livres, Senhor. Livre, Senhor, da depressão, livre da ansiedade, livre do medo. Livre, Senhor, livre das angústias do futuro. Livre, Senhor, dos medos, dos traumas do passado. O Senhor nos fez livres, Senhor. O Teu Espírito Santo em nós, Senhor, nos faz livres, Senhor. Você pode repetir assim comigo? Liberdade nesse lugar. Eu sou livre. Eu sou livre. Porque o Espírito Santo habita em mim, me fez livre. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente está falando um pouco sobre o Espírito Santo, né? Muito pouco, porque há tanto que falar. A Bíblia diz que Jesus, ele quando faz o sermão, quando ele faz a oração, né, pelos discípulos, ele fala... João 17, versículo 3, que a eternidade é conhecer a Deus. Você quer saber o tamanho de Deus? Você vai passar toda a eternidade conhecendo algo novo de Deus. Toda a eternidade. Só isso. Esse é o tamanho de Deus. E é esse Deus que se fez carne, que deixou a sua glória. É só você olhar para o céu e para as galáxias, que você vai encontrar a obra maravilhosa de um Deus incrível, eterno, todo-poderoso, que se fez carne e habitou entre nós. É muito mais, irmãos, do que o presidente dos Estados Unidos deixar o seu posto e vir morar aqui entre os mendigos. É muito mais do que isso. A gente não consegue nem entender a dimensão disso. Mas Ele fez isso. Amém? E os profetas já davam sinais disso. Você pode só diminuir um pouquinho, está no meu rosto aqui essa luz? Se puder diminuir um pouquinho. Essa luz aqui bem no meu rosto, ou aumentar aqui do pessoal. É até bom que o pessoal não dorme. Se puder diminuir essa e aumentar do salão, eu prefiro, porque... essa daqui. Isso, graças a Deus, obrigado. Valeu, irmão. Então, no Antigo Testamento, né, já se dava assim, Deus sempre deu pistas, né, do que Ele estava fazendo, do que Ele queria fazer, do que Ele ansiava fazer, do que a gente ia ter oportunidade e privilégio de desfrutar. Amém? Então tem uma oração que o profeta Isaías... Quem aqui conhece o profeta Isaías? Levanta a mão, por favor. Amém. Glória a Deus. A menos que você esteja com problema no ombro, mas aí qualquer coisa a gente vai orar. Mas a maioria do pessoal levantou a mão. O profeta Isaías, né? O profeta messiânico, né? Se você vê o livro de Isaías, você vai ver ali tantas passagens precisas, falando de Jesus, falando de Deus na terra, falando de Deus conosco, falando do Emanuel. E uma das orações que Isaías faz, uma das proclamações de Isaías, que eu acho tão interessante, está assim, Isaías 64, versículo 1, que diz assim:
quem dera, ele fala, quem dera abrisse os céus. Quem dera se abrisse os céus e ele descesse. E ele diz assim, certamente os montes se rachariam, a terra tremeria diante da sua presença. Isaías fala assim, quem dera se isso acontecesse. Quem dera se os céus se abrissem e ele descesse. Quem dera. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, ele viu, as pessoas tiveram a oportunidade de ver os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho, vírgula, o amado, vírgula, que me alegra. Esse aberto aqui eu fui ver o original. Esse aberto aqui em grego é a palavra skidzo. Eu tive que escutar o cara falando, porque é claro que eu não consigo repetir a forma que é, né? Tá em grego. E eu não falo grego, mas a palavra é skidzo. E eu vi o original, e no original quer dizer um ato violento que se rasga, que se rompe. É um ato violento que rasga. Não é assim, os céus se abriram. Não, meu irmão, vocês não estão entendendo. Aqui é um ato violento que se rasga. Essa palavra aqui, os céus se rasgaram. Se rasgaram. Por quê? Porque aquilo que o profeta clamava estava acontecendo. Aquilo que o profeta clamou estava acontecendo. Os céus se rasgaram. Sabe aonde também é usada essa palavra? É usada em Mateus capítulo 27, versículo 51, que diz assim, e eis que o véu do templo se rasgou, esquizo, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Porque esse é o comportamento normal diante da presença do Senhor. É interessante, né? Há uma guerra, né? E essa guerra é para que você não tenha intimidade com Deus. Essa guerra é para que você não desenvolva esse relacionamento. Para que você continue na condição de coitadinho de mim, eu não consigo mudar, afinal de contas, Deus está tão longe e os céus estão abertos. Então vamos até cantar isso. Se os céus... Eu não sei cantar direito porque eu não canto essa música. Quer dizer, eu canto a música, eu não canto essa parte, claro. Porque não faz nenhum sentido. Como é que é mesmo aquela do leão? Se os céus... Que se abram céus, que o teu reino... Isso é mais ou menos o seguinte, né? Cadê o Caio? Caio tá aí? Caio, faz um favor para mim. Você pode ir lá fora rapidinho? Para a gente fazer uma ilustração. Nessa porta aqui do meio, por favor, fica 10 segundos lá fora. Eu vou te chamar, você vem. Tá bom? Fica lá fora rapidinho. É uma ilustração. Caio! Vem, Caio! Abre a porta e vem! Caio! Então vou 10 segundos, né, que eu falei, né? Caio! Então vamos lá, pessoal. Chama o Caio. Caio! Vem, Caio! Abre a porta e vem. Vem aqui. Vem, Caio. Caio, vem, Caio. Abre a porta. Abre a porta e vem. Caio, vem. Abre a porta e vem.
Vem cá, vem até aqui. Por favor. Vem cá, Caio. Isso. Pessoal, por que a gente parou de chamar o Caio? Faz sentido? Não, agora não faz mais sentido. Uma salva de palmas pro Caio, amém? Obrigado, Caio. Há uma guerra para que a gente não seja íntimo de Deus. Então tá dentro das igrejas, inclusive. A gente canta isso, a gente às vezes pensa isso. Cara, eu vou em várias igrejas e às vezes quando o camarada chega lá e fala que os céus se abram, eu fico olhando aquilo, rapaz, a galera, uau, glória a Deus. Eu falo, meu Deus, quem foi que costurou o céu, irmão? O céu se abriu há 2000 anos atrás. Quando você pede uma coisa que Deus já te deu, você não vai ter. Porque Ele já te deu, é só você tomar posse. É só você se posicionar como, não, já entendi, Senhor. Essa parte eu já entendi, agora o que é para fazer? Qual é a minha parte nisso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Que venha o teu reino. Agora que eu já entendi que o Senhor habita em mim e que Deus está aqui, e por isso os céus estão abertos sobre a minha vida, eu estou lá em cima, porque eu estou assentado nas regiões celestiais, e eu posso dar uma espiadinha e trazer os recursos do céu para a terra. Então agora não preciso mais ficar clamando e orando e chorando que rasguem os céus, não! Eu posso simplesmente falar, Senhor, teu Espírito habita em mim, então qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte na transformação de trazer o reino, de trazer a tua vontade, de manifestar a tua presença? Qual é a tua parte? A gente perde tempo, se confunde com coisas que a gente não deveria perder tempo e que a gente não deveria se confundir. E a gente não dá valor para as coisas que a gente precisa dar valor, que é a presença de Deus. Pasmem, ó céus! Pasmem! Tem uma parte na Bíblia que a gente fala, pasmem, ó céus! E nessa época, quando eles falaram isso, o Espírito Santo nem habitava nas pessoas. A gente tem que entender isso. João 5,19 diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. O Filho, isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é uma revelação fantástica. O Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Ele reage ao que o Pai está fazendo, porque ele está na presença do Pai. Ele se relaciona intimamente com o Pai. E olha só que coisa fantástica aqui que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó. Jesus é eternamente Deus. Mas ele escolheu se limitar como nós. Ele escolheu. E olha o que ele está falando. O Filho de si mesmo não pode fazer nada. Ainda que ele é eternamente Deus, ele escolheu viver sendo guiado pelo Espírito Santo, se relacionando com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, se transbordar do Espírito Santo. Colossenses 1,13 diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. A gente está em outro lugar, irmãos. A gente não está num lugar onde os céus estão fechados. A gente não está num lugar onde Deus está distante. A gente está no reino do Filho do seu amado. A gente está num lugar onde a gente senta na mesa. A gente desfruta da presença de Deus. E isso é viver diferente das circunstâncias. Eu não estou falando que você não tem que analisar os fatos e trabalhar com excelência, não é isso. Mas viver pela fé é diferente de você só viver pelos fatos. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança de glória.
É porque Cristo está em nós. Há uma esperança que Deus seja glorificado. Porque, cara, se você tirar Jesus da minha vida, acabou. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Nada. Nada. Tirou Jesus da equação, não tem mais nada. A gente pede, às vezes, rasgue o céu, Senhor, canta isso. A gente tem que se ver livre desse espírito de órfão, de coitadinho. A gente não é coitadinho. Nós somos a parte da equação que faz a diferença, que traz o reino, que muda o mundo. Há um estudo, feito pela Jocum, dos missionários, o quanto eles impactaram países. Missionários que deram suas vidas, que foram só com uma passagem de ida, irmão, porque ouviram a voz do Senhor. Tem um aluno que foi treinado aqui nessa escola, que está indo, tem vários que já foram a tantos lugares, e estão lá impactando países, como o Gabriel, como a Gúndola, que estão ali, ó. Está ali, ó, os dois. Então, amém? Uma salva de palmas para eles, amém? Então, como missionários, e pai e mãe também, claro. A gente não é vítima das circunstâncias. Tem uma história interessante, A gente lê o jornal, tá lá as circunstâncias. A gente abre o jornal, tá lá as circunstâncias. Eu trabalho com commodity. Então, toda a informação para mim é importante. Elas impactam as circunstâncias do meu dia a dia. Rapidamente, muito rápido. Tudo muito rápido. E às vezes você dá aquela... Caraca, o que vai acontecer agora? E agora? Aquele momento, E aí você se lembra. Não, Deus está contigo. Está tudo bem. O Espírito Santo te lembra isso. Está tudo bem. Está tudo bem. Tem uma história que dá um exemplo tão bom sobre isso. O Espírito Santo me lembrou hoje, em Eliseu, 2 Reis, acho que capítulo 6. Quando tinha um rei, da Síria, e ele era o rei que mandava em tudo, a Síria era o país forte na época. E aí eles queriam destruir Israel, e toda vez que eles mandavam o exército para Israel, o Eliseu... Deus dava a informação para Eliseu, Eliseu dava a informação para o rei de Israel, e aí o rei de Israel tirava o pessoal de lá e acabava que o exército não encontrava ninguém. Ou então o exército sofreu uma emboscada. Foram tantas vezes isso que o rei mandou chamar os seus generais e falou: vem cá, tem um traidor entre nós. Aí um deles virou assim: não, tem não. É um profeta que tem lá em Israel, ele sabe até as coisas que a gente conversa aqui em segredo. E ele conta lá para o rei de Israel e a gente não consegue pegar eles. Ah, é? Então tá bom. Aí a Bíblia diz que... A Bíblia diz que o rei... na manhã seguinte... Assim, certa noite, 2 Reis capítulo 6, versículo 14... O rei da Síria mandou um grande exército, com carros, carruagens, enfim, cavalos de guerra, para cercar a cidade. No versículo 15, na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ele voltou e disse: ai, meu senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. E olha o que Eliseu falou. Ele falou: olha, as circunstâncias são essas. A cidade está cercada, a sua foto está estampada lá no celular de cada um daquele pessoal lá do exército. Não tinha celular, claro, mas eles vieram buscar você. E eu estou aqui na mesma casa que você. Hoje é um péssimo dia para o nosso ministério. Deu péssimas notícias. Aí o que Eliseu fala para ele? Diz assim: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Mas espera aí, o que deve ter acontecido? O assistente lá do Eliseu, provavelmente talvez seja Geazi, ele escutou isso. Aí ele olhou pela janela e começou a contar. 1,
2, 3, 10, 100, 200, 300, 500, 800. Peraí, deixa eu ver aqui. 1, 2. Peraí, deixa eu contar de novo. Tá vendo? Não estou vendo direito. 1, 2, 10, 200, 300. Com as pernas tremendo, né? Ele deve ter pensado, que hora, rapaz, para esse profeta ficar biruta. Que hora para isso acontecer? Aí o que Eliseu faz? Senhor, abre os olhos dele. E de uma notícia, e de um momento, ele estava ali. Eu tenho péssimas notícias para o nosso ministério. Aí ele olha e ele vê o que Eliseu já estava vendo. Aqui, ó. Então Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos, carruagem de fogo. Eu prefiro carruagem de fogo, irmão. Tem cavalo de guerra, mas eu prefiro carruagem de fogo. Amém? Tá. E aí, assim, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As circunstâncias eram: nós estamos cercados. Em suma, nós vamos morrer hoje. Mas a realidade era que aquele exército estava cercado. Agora, uma pergunta. O exército estava lá antes do Geazi poder ver? Ou ele só apareceu lá quando o Geazi pôde ver as circunstâncias? Ele já estava antes. É que ele não conseguia enxergar. E acontece isso com a gente todo dia. Eu estava aqui deitado ali orando a Deus. Graças a Deus a gente estava aqui na igreja. Foi uma benção ter passado aquele dia 30 aqui na igreja. E aí a apuração lá, não estava nem aí. A gente estava orando. E aí apareceu Jesus e falou: tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Ele falou para mim: tá tudo bem. Você vai ficar bem, tá tudo bem. Não precisa ter medo de nada. E eu saí daqui, né? Eu saí daqui feliz. Eu não estava feliz com o resultado. Certamente, talvez o inferno estava comemorando. Mas, uma outra vez também que o inferno comemorou, estava lá comemorando, né, em festa. Jesus estava preso na cruz. A circunstância era aquela. E o inferno todo comemorando em festa. Agora a gente vai dominar. E de repente, quando eles estão lá em festa, começa a vir uma luz. E eles olharam e falaram: não, é o sol da manhã, é a luz da justiça. E se o diabo soubesse o que ia acontecer depois que mataram Jesus, ele ia matar qualquer um que tentasse matar Jesus. Então não se engane, irmãos. A nossa realidade não mudou. Maior é o que está conosco. Talvez você não consiga enxergar, mas eles estão conosco. Davi matou um leão, um urso, onde ninguém podia ver. E isso qualificou ele para matar Golias, onde todo mundo podia enxergar. Deus está procurando pessoas que valorizem a sua presença no dia a dia, que estão mais preocupadas com a presença de Deus do que um tapinha nas costas, do que muito bem, você é incrível. Nossa, você é incrível. Quão consciente do Espírito Santo a gente precisa estar para que quando você passe pela rua, a tua sombra cure, ou a sua roupa cure. Quão consciente da presença a gente precisa estar. Mas o quão consciente a gente está, o quão consciente das circunstâncias a gente está, e o quão consciente da presença de Deus a gente está. Eu não estou falando que você tem que ignorar as circunstâncias. Eu estou falando que tem algo que é maior do que qualquer circunstância. E é interessante,
Jesus nunca ensinou como curar através das roupas, né? E também através do suor. Paulo, quão consciente da presença de Deus você tem que estar para você pegar um lenço, botar na testa e falar, leva lá. E bota sobre aquela pessoa o meu suor. Pedro nem sabia que a sombra dele curava. Eram as pessoas que se deram conta de que ele carregava poder, que ele carregava algo extremamente precioso que elas precisavam. Meu irmão, depois de uma guerra com a Covid, depois de uma guerra da Ucrânia, agora a gente tem um governo aí, vai saber o que vai acontecer. As pessoas precisam do que você carrega. Você precisa se dar conta disso. Os céus foram abertos há 2000 anos atrás para transformar a minha vida e a sua vida. Isso é uma oportunidade, irmãos. É uma oportunidade, a gente não pode deixar isso passar. Ele nos deu o maior de todos os presentes. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Quem é o Espírito Santo? É Jesus, sem nenhum limite. O Espírito Santo é Jesus, sem nenhum limite. Jesus é eternamente Deus, mas Ele escolheu vir com limitações por nossa causa. Porque a Bíblia diz, assim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo, para que nós pudéssemos ter uma referência. Mas como é que é um filho de Deus, que é cheio do Espírito Santo? E Ele é referência. Ele é a nossa referência. Você quer saber como deve ser a vida de um cristão? Olha para Jesus. Então por que tem limites? Porque os limites não estão do nosso lado da equação, irmão, não estão do lado de Deus. O limite está aqui, ó, entre essas duas orelhas. Não está em quem eu carrego. Porque quem eu carrego é Deus. E Ele anseia por fazer coisas extraordinárias, fantásticas. Olha só isso. Eu já estou quase terminando. João 6,63 diz assim: somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Amém? E as palavras que eu lhe falo são Espírito e vida. Uau! Espírito, poder para gerar vida. E sabia que isso também acontece com você? Eu fico, aquele The Chosen, né? Tem uma cena que eu chorei muito ali, que é o primeiro capítulo do segunda temporada, primeiro capítulo, lá no finalzinho, quando o João está escolhendo, não sei quem já viu The Chosen, mas quem não viu, vale a pena. Quando o João está escolhendo lá o Gênesis, né, para Jesus ler, e ele começa a ler, e João começa a chorar. E eu já passei por isso tantas vezes. Quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, eu já vi isso tantas vezes. Tantas vezes. O Espírito transformar aquelas palavras em vida. E sabia que isso também acontece com você? Que da sua boca, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vão e deis muitos frutos. Então, quantas vezes a palavra de Deus veio forte assim, saiu pela sua boca assim, e você falou, cara, de onde veio isso? Mas a atmosfera transformou. Saiu um soldado, saiu da sua boca ali um espírito e vida. Quando você ora por uma perna crescer, o que sai da sua boca? Espírito e vida. A fé é uma substância. É só olhar no original, que sai pela sua boca. Quando o Senhor falou, vão e digam, paz esteja nesse lugar. E aí a paz, o Espírito de Deus e vida. Avalia se tem um coração ali que seja capaz de segurar, senão volta para você.
Mas o quão consciente da presença de Deus a gente tem que estar. Deus te convida para um relacionamento. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem espírito em verdade. Espírito de Deus, o poder de Deus transformador. A verdade, o poder de Deus em você te permite viver numa realidade. Na realidade de Deus. E eu já vi o final do livro, irmãos. Eu já vi o final do livro. Vou dar spoiler aqui, hein? O diabo foi para o lago de fogo. Deus venceu. Ele já venceu. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Amém? E eu queria terminar com isso. Não com um gole d'água, né? Mas com algo que ainda eu sinto que Deus ainda vai fazer. Amém? Mas estou com a boca seca. Marcos capítulo 16. Pode botar para a gente aqui, Gabi? Marcos capítulo 16, versículo 9 em diante. Se você puder botar para a gente. Eu vou lendo aqui no 9. Quem tiver com sua Bíblia pode abrir. Marcos 16, 9 em diante. Diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana. Oi? Ah, não. Quando Jesus... tá aqui, obrigado. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expelira 7 demônios. Próximo. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, quer dizer, que andaram com Jesus, que Jesus explicou para eles detalhadamente: olha, vão me matar, eu vou ressuscitar, tal. Aí você tem uma testemunha visual ali, sensitiva, que sentiu, ouviu, viu a presença, né? Deus viu o túmulo vazio. E aí ela chega e fala para os companheiros de Jesus, que se achavam tristes e choravam. Não, você pulou para o 11, é o 10, desculpa. 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ah, não, é isso mesmo. Quando ouviram, próximo, estes ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Próximo. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, de outra maneira, né? Estando eles a caminho... Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito, também não acreditaram. É bastante descrença, né? E ali, assim, era o pessoal que estava andando com Jesus. Era o pessoal que estava com Jesus dia e noite. Não era quem tinha ouvido falar, quem nunca tinha visto. É quem andou com ele, viu ele andando sobre as águas. Viu ele rompendo todas as barreiras da física, da biologia. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração. A incredulidade gera a dureza do coração. Você começa a questionar: por que, Deus? Por que eu estou nessa situação? Porque você começa a tentar racionalmente entender, que vai gerando incredulidade. Porque você não consegue entender, meu irmão. Não dá para entender por que Jesus morreu na cruz. Se você estivesse ali olhando, você não ia conseguir entender por que isso está acontecendo. Afinal de contas, ele é o Messias. E tantas outras coisas na Bíblia. Por que Nero subiu ao poder? Não dá para entender. E botou os cristãos lá, incendiou aqueles cristãos vivos. Não dá para entender. Mas se você começar a tentar entender racionalmente as coisas que você só vai conseguir compreender espiritualmente, o seu coração vai endurecer. Normal. Por quê? Porque o nosso coração, ele perde a esperança. E você sem esperança, você perde a perspectiva. E sem perspectiva, você começa a ficar com o coração mais duro.
Quem tem mais esperança é quem vai influenciar mais. Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Bota o versículo 19, por favor. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E o próximo, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiram. Amém? Quem é que cooperou com eles? O que aconteceu entre o momento de incredulidade, porque aqui essa ordem cronológica, o que aconteceu entre Marcos, capítulo 16, versículo 14, onde eles estavam chorando e lamentando e cheios de incredulidade, até o ponto onde eles estavam lá no versículo 20, cheios de autoridade, cheios de vontade, pregando o evangelho, o Espírito Santo fazendo sinais, maravilhas. O que aconteceu entre um ponto e outro, entre um versículo e outro? O que aconteceu? Aconteceu Atos 1, aconteceu Atos 2. Jesus, antes de subir, fiquem em Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo. E Atos capítulo 2, eles estavam ali clamando, o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma extraordinária. E o mundo nunca mais foi o mesmo. E definitivamente o diabo parou de festejar. E a única coisa que ele fazia era: como é que a gente para esses caras? Vamos tentar botar uma doutrina para parar eles, para eles não perceberem a presença de Deus, para eles não se darem conta do Espírito Santo habitando neles, para eles não ouvirem a voz de Deus. Vamos botar uma doutrina para eles ficarem ali preocupados só com as circunstâncias. Esse rapaz está indo para a República Democrática do Congo, para uma zona de guerra, com mulher e 2 filhos. Feliz. Ele contando para mim com a esposa, só que a esposa mais feliz. Os 2 filhos são pequenininhos. E eu já estive na República Democrática do Congo. No meu hotel, na hora que eu entrei no elevador, tinha parecia uma criança assim, bem pequenininho assim, 1,20 m, 1,30 m, sei lá, 1,5 m talvez. Só que a ponta da arma estava grande, desse tamanho. Eu falei, puxa, até as crianças usam arma aqui. Aí quando ele virou, era um pigmeu, com os dentes todos cerrados. Lá na República Democrática do Congo é a maior quantidade de etnia diferente. Tem os gigantes, tinha um cara que estava comigo que era gigante. E tinha lá os pigmeus. Eu tinha mais receio dos pigmeus. O dente cerrado, irmão. O que aconteceu? Da incredulidade ao se mover com ousadia, sem medo. O Espírito Santo. Você dá conta do Espírito Santo. Você dá conta de que maior é o número daqueles que estão conosco. Você dá conta. Eu não estou falando que você não tem que pensar, planejar, não estou falando nada disso. Eu só estou falando que você tem que botar Deus na equação. Você tem que botar o Espírito Santo na sua vida de uma forma definitiva. Definitiva. Amém? Definitiva. Isso significa o seguinte: acordar, se dar conta da presença do Espírito Santo. Tomar café, não ignora o Espírito Santo. Vai almoçar, conversa com o Espírito Santo. Está com problema na empresa? Conversa com o Espírito Santo. Está com problema em casa? Conversa com o Espírito Santo. Meu irmão, às vezes os meus recursos se esgotam. E acontece muitas vezes comigo. E eu entro assim
Aí, graças a Deus, eu converso com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, não, tá tudo bem. E aí eu tenho a impressão que eu fico anestesiado. Eu tenho essa impressão, às vezes, eu fico meio anestesiado assim. Mas por que eu não tenho uma reação? Por que meu coração não está batendo? Cara, o que vai acontecer com fulano, com ciclano? Tomando essas decisões, o que vai acontecer? E aí, de repente, eu estou tranquilo. E estou em paz. E eu falo, puxa, de onde vem isso? Não é de mim. É da presença de Deus em mim. Da presença de Deus em nós. Cristo em nós. Esperança de glória. Pai, muito obrigado, Pai. Eu te amo por isso, Senhor. Eu te amo porque quem sou eu, Senhor? Quem somos nós para que nos ame tanto assim, Senhor? Quem somos nós, Espírito Santo? Para que nos ame dessa forma extraordinária. Para que nos ame dessa maneira extraordinária, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para que nos ame assim, Senhor? Quem somos nós? O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Cadê o Diogo? Pode me ajudar, Diogo? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Irmãos, eu já acabei, mas eu sinto que Deus quer derramar mais. E eu não quero te comover a nada, mas se você quiser mais, se você quiser sair dessa condição de medo, de preocupação, de ansiedade, e viver a partir da realidade do reino, a partir da realidade, olhar através dos olhos dele, eu te convido, pode ficar sentado ou ficar em pé, mas bota suas mãos aí para frente, começa a pedir mais, mais, Senhor, nós precisamos de mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais, Senhor, mais, Deus. Vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé para a gente clamar por mais, Senhor, mais, Senhor, mais graça, Senhor, precisamos de mais, Senhor, mais, Deus, mais, Senhor, a gente precisa de mais, Senhor, maior percepção da Tua presença, Senhor, ativa, Senhor, em cada um aqui, Senhor, ativa em nós, Senhor, Pai, os olhos, Senhor, para Te ver, Senhor, para Te observar, Senhor, fazer como Jesus, Senhor, fazer aquilo que o Senhor faz, Senhor, para nos posicionarmos a partir do amor e não a partir do medo, para que nós possamos viver o nosso futuro, Senhor, a partir das decisões e escolhas da Tua presença, que é o amor, que trabalha por nós, que cuida de nós, que trabalha no amanhã por nós, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Nós Te amamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, ativa os nossos olhos espirituais essa noite, Senhor. Espírito Santo, ativa as lentes que o Senhor tem em nós, Senhor, para vermos o mundo através da Tua mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ativa os nossos ouvidos, Senhor. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos Te ouvir, Senhor. Chega, Pai, chega. Acabou o tempo de não Te ouvir, Senhor. Nós somos feitos para Te ouvir, Senhor. Acabou esse tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, acabou esse tempo na minha vida, Senhor. Chega, Senhor. Chega, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero ouvir a Sua voz, Senhor. Mais do que o mundo, mais do que as circunstâncias, mais do que as obras malignas, mais do que o sussurro do diabo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se move, Senhor. Eu quero amadurecer nisso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero viver do céu para a terra. Eu quero trazer o Teu reino, Senhor, como o Senhor diz para eu trazer, Senhor. Para isso eu preciso Te ver, Senhor. Para isso eu preciso Te ouvir, Senhor. Para isso eu preciso tomar consciência da Sua presença, Senhor. Para isso eu preciso tomar consciência que eu estou assentado às regiões celestiais. Quebra, Senhor, a religião na minha vida, Senhor. Quebra, Senhor, essas cadeias, Senhor. Quebra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Arranca esse cadeado da minha perna, essa bola de ferro, Senhor. Nós fomos feitos para voar, Senhor. Para voar alto, Deus. Para voar, andar, ver como águia, Senhor. Voar como as águias, Deus. Olhar o mundo, Pai, como as águias olham, Senhor. Pai, eu quero Te sentir, Senhor, como Jesus Te sentia, Pai. Quebra as limitações da minha mente, Senhor. Quebra as limitações da religião na minha vida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, e a minha mente, Senhor, eu consagro totalmente a Ti, Senhor.
para que, Pai, eu possa viver a mente de Cristo de verdade, Senhor. Não como ouvi falar, Senhor, mas de verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais Espírito Santo. Pede mais, irmãos. Deus quer te dar mais. Deus quer te dar mais. Deus quer te dar mais. Ele te fez livre. Livre do medo. Livre do desespero. Ele te fez livre. Porque Ele habita em você. Começa a clamar por mais. Não se preocupa comigo, não. É você e Deus. Ele habita em você. É você e Deus. É você e Deus. Mais Espírito Santo. Mais. Mais, Senhor. Mais. Mais, Senhor. Mais graça, Senhor. Mais, Deus. Mais, Senhor. Mais. Mais, Deus. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Espírito Santo. Mais. Mais, Senhor. Mais, Deus. Mais, Espírito Santo. Mais, Deus. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Deus. Mais. Mais, Deus. Mais, Senhor. Mais.
Mais Espírito Santo, mais graça, Senhor, mais poder, Senhor, mais graça, Senhor, mais, Senhor. O Senhor nos fez livres, Senhor. O Senhor habita em nós, Senhor. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, Senhor. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, Senhor. Corramos e conquistamos aquilo que Deus nos deu, alegremente. Os céus, Senhor, estão abertos sobre a nossa vida, Senhor. Os céus estão abertos sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, meu amor Espírito Santo. Obrigado, meu amor Espírito Santo. Obrigado, meu amor Espírito Santo. Mais, Senhor, mais Deus. Mais Espírito Santo, mais graça, Senhor. Mais unção, Senhor, mais poder, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais, Senhor. Mais, Deus. Mais, Senhor. Mais, Senhor, mais graça, Senhor, mais poder, Senhor. Mais, Deus, mais, Senhor. Mais graça, Senhor, mais poder, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Vamos cantar só mais uma vez? Que a gente é livre? Porque a gente é livre. Essa é a sua realidade. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, você é livre, porque Ele habita em nós. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus, amém? Busque a Deus, irmão, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Então, assim como eles viviam alegremente, destronando reis, desafiando reinos, transformando a terra, você também vai viver assim, sem medo, com ousadia e alegria no Espírito Santo. Que Deus te abençoe